Olá, uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite para quem está chegando em mais um episódio na nossa quarta temporada de Estudos Bíblicos Online. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está passando por aí, entrando em nossa sala e assim participando deste mais um estudo bíblico, terceiro episódio, verso 1. Versículos que marcam época, versículos que falam ao nosso coração. E hoje nós queremos falar sobre um versículo que provavelmente você já ouviu, está aí na boca do povo, temos ouvido ele de diversas maneiras, até mesmo na televisão ele tem passado, um versículo que com certeza fala muito aos nossos corações, mas também fala sobre esse nosso Deus. Revela um pouco quem é esse nosso Deus, quem é este Jesus Cristo que veio ao mundo, que nós vimos no último estudo, você acompanhou? Falamos sobre João 3,16, ali nós conhecemos o plano de amor de Deus por nós, e hoje nós queremos conhecer como esse Jesus Cristo, ele de fato se faz conhecido, como ele pode nos libertar, de que forma ele nos liberta também por meio da sua palavra. E para esse estudo bíblico, nós temos aqui conosco, um convite especial, pastor Ednilson Clemente. Clemente é um sobrenome assim, da onde vem Clemente? O teu pai e tua mãe clamaram muito? Não, eu costumo dizer que Clemente é mais que um sobrenome, né? É uma qualidade. Né? Então. E é uma das qualidades de Deus, inclusive. Então eu boto bastante pressão no sobrenome, que é para o pessoal respeitar. Né? Então já é. Ednilson, pastor aqui do centro de São Bento do Sul. Imagino que nós já temos aí o pessoal da comunidade centro, que sempre tem nos acompanhado. E o pastor Nil, como a gente conhece, ele aí da faculdade, na verdade nem te conheci na faculdade, né? O Nil, ele veio posteriormente a mim. Tinha um chamado tardio, né, Nil? Sim, eu fui para estudar teologia com 42 anos já. Casado, com 2 filhos, eles eram pequenininhos, devia ter 5, 6 anos, coisas assim, e eu comecei mais tarde. Né? Então você, apesar de ser bem mais jovem do que eu, já tem mais tempo de ministério do que eu. Né? Eu estou no meu segundo pastorado. Meu primeiro pastorado foi em Foz do Iguaçu, e agora estou aqui em São Bento do Sul. Legal, Nil. Então, ele veio aqui para perceber, melhor, para analisar quem são os membros lá de São Bento do Sul que ficam entrando no nosso estudo. Aí eu trouxe o caderninho, ele vai anotar aqui, né? E já que estamos aí falando do pessoal que vem chegando, né? Nós sabemos que temos pessoas em muitos lugares, vamos ver quem está aqui conosco. Deixa eu ver aqui, acompanhar também as pessoas que estão nos acompanhando, estão chegando aqui. Deixa eu dar uma boa noite para vocês, deixa eu ver aqui. Boa noite, então, a Ingrid Malon. Boa noite a Ivonete Moraes. Pastor Nilson, se você conhecia alguém de outros lugares aqui? A Ivonete é secretária lá. Então estava aqui hoje à tarde, aqui na secretaria. Sim. Boa noite a Margit, Adriana, Rodrigo, Adriana Littin, sempre lembrando, lá de Guarulhos, São Paulo, o Rodrigo Schmidt, a Cilinta Ronburg, que é lá da comunidade de Xerede. Semana passada você colocou, e a gente esqueceu de anunciar, né, lá de Xerede, né, nós tivemos aí alguns estudos bíblicos, nós tivemos um estudo bíblico com o pastor Cleito, lá de Xerede, que legal, está aqui conosco. Elenice Ilg, boa noite. A Vivian, boa noite, acompanhando lá de Curitiba, conosco aqui. Marco Antônio Paixão, de Guarulhos em peso, como sempre. A Evelyn Machado, né, aqui da comunidade do centro, Evelyn Machado, marca aí, a Marcela Stigler, com toda a sua família, sempre presente. Boa noite, Sandra Lopes, né, boa noite, ela manda boa noite para você, pastor Ednilson, e para mim também, que legal, lembrou de mim, muito bom. Boa noite, Márcia, ela manda boa noite para nós, pastores, boa noite, Irma Enbert, lá da comunidade de centro, lá da UASA, né, liderança da UASA, ali, sempre junto. Boa noite, Úrsula Sil. Boa noite, Jonas Buchmann. Boa noite, Jonas. Cara, Jonas, até já esqueci onde que você é. Faz um tempinho aí que a gente não se vê, né? Manda aí, que eu sei que é do Rio Grande do Sul, então me diz aí. Boa noite, Edson, nosso presidente da comunidade, ele sempre acompanhando para ver se tudo sai certo, né, Edson? Que legal estar conosco. Boa noite, Karen Ney. Manda um olá também para nós, todos aqui, os pastores, nós dois que estamos aqui. Boa noite, Margarete Schubert, de Guarulhos. Boa noite, Dolores. Boa noite, Cleusa, também de Guarulhos. Ei, Guarulhos está em peso, hein? Que legal hoje, hein? Bacana isso. Boa noite, Janine Mas.
Boa noite, Maristela, agora a nossa secretária, hein? Ó, a Ivonete e a Maristela, as secretárias aí das nossas comunidades, estão presentes aí conosco. Luci, Carlos Espezinha, a Maristela está vendo se deu certo, né, Maristela? Hoje eu esqueci a minha chave dentro da igreja, Maristela saiu, fechou a igreja e eu, como é que eu vou entrar? Graças a Deus, nós temos um presidente, né, que está sempre ali disposto e emprestou a chave dele para nós. Maristela, estou aqui, hein? Deu certo, consegui entrar na igreja. Boa noite, Ilka. Boa noite, Jonas Buriti. Obrigado, Jonas, lá de Buriti, Rio Grande do Sul. Boa noite, Clarice Schwab, também conosco. Clarice Schwab, ela é a mãe do Tiago, do Eduardo. A Clarice também, ela é a sogra da pastora Dayana, que fez pastorado aqui. Então, só para te ambientar, né? Então, hoje nós queremos aí estudar este versículo bíblico tão interessante, tão legal. Nós já vamos dizer qual ele é. Então, para vocês que estão chegando, não esqueçam, compartilhem, né? Anunciem também esse estudo bíblico nas redes sociais, para que mais pessoas possam hoje aprender, refletir sobre esse versículo aí tão importante. E para início de conversa, vamos iniciar com a nossa vinheta aí do nosso estudo bíblico, para que a gente possa se preparar. Enquanto isso, pegue a sua Bíblia e pegue também o seu material de anotação. Vamos lá. E hoje o versículo bíblico que nós vamos tratar é um versículo que, de alguma forma, estava aí, ou ainda está na boca do povo, né, Nil? É um versículo que ficou conhecido aí nas campanhas eleitorais, presidenciais que nós tivemos aí, a última que nós tivemos, né? E acabou, então, se tornando aí um chavão, né? E a pergunta que a gente sempre precisa fazer é o que, de fato, esse versículo significa. Não precisamos falar ainda, o povo ainda está descobrindo qual é. Quem tem a sua Bíblia, já abriu lá em João 8,32, já vai saber. Mas é um versículo que pode causar polêmica ou até ser mal interpretado, né? É um versículo que sempre que eu escutava isso aparecer durante a campanha política, eu ficava pensando, mas será que eles sabem o que eles estão falando? Será que eles estão entendendo o que quer dizer esse versículo de verdade, né? Porque cada vez que a gente usa a palavra de Deus, assim, lança a mão num versículo único, às vezes ele tem um significado muito claro. João 3,16, por exemplo, né? O mini evangelho, vocês conversaram há pouco tempo sobre isso. Mas tem versículos que não é tão claro assim, que você precisa se aprofundar. E eu ficava pensando comigo mesmo, se é que eles sabem, né? O que estão falando. Interessante, Leo, porque, de fato, tem versículos na Bíblia, né? Que você abre a Bíblia, põe o dedo, e ele em si mesmo já tem a mensagem clara. Como a luz do sol, diria Lutero, né? A palavra é tão clara como a luz do sol. Mas tem alguns versículos que, de fato, você precisa dar uma lidinha um pouquinho antes, um pouquinho depois, para entender o contexto, o que Jesus, ou o que um profeta, ou o que um apóstolo está dizendo naquele contexto maior, senão a gente pode correr o risco, né, de usar um versículo bíblico fora do contexto, né, ou até abusar do próprio versículo, ou não dar a devida atenção para aquelas palavras, né, e aí acaba até simplificando todo o conteúdo teológico que tem por ali, né. Sim. E até porque tem versículos que têm um peso muito maior do que outros. A gente, por exemplo, pode ver lá 2 Timóteo 4,13. Paulo pede para Timóteo, traz para mim a capa que eu esqueci em Troa. A gente não sai citando esse versículo, porque ele é um versículo com menos conteúdo. Já o Salmo 1, por exemplo, né, onde fala do justo, que não se assenta, isso já tem muito mais conteúdo. João 3,16, quer dizer, a própria Bíblia, ela tem relevos, né? E tem versículos que exigem reflexão. Esse que nós vamos tratar hoje é um que exige bastante reflexão. Legal. E já desde antemão, tá? Nós não vamos aqui entrar numa questão política, nem nos posicionar a favor ou contra, não queremos fazer isso. A ideia hoje é pegar um versículo que acabou sendo usado, né, em campanha, acabou entrando na boca do povo, muitas vezes está lá naquele adesivo estampado num carro, num para-choque de caminhão, e a pergunta é o que de fato ele significa. E aí, claro, entendendo o que aquele versículo significa, aí nós podemos tirar nossas próprias conclusões e podemos refletir sobre se estamos usando ou não usando bem, adequadamente bem ou não, aquele versículo que ele quer dizer ao nosso coração. Essa é a ideia que nós queremos ter hoje com você, e por isso nós queremos, assim,
iniciar o nosso estudo. Eu quero aqui também dar boa noite para quem está chegando, né? Boa noite aqui a Marlene no Sol, também da nossa Oase, e boa noite a Lacilda Flegler. Legal, a Lacilda também está aqui conosco, aqui presente entre nós. E nós queremos, assim, iniciar com uma palavra de oração, antes da gente trazer o verso de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade que tu nos dá, de juntos estudarmos a tua palavra. A tua palavra, termo por termo, palavra por palavra, dentro de um contexto maior. Que, Senhor, nós possamos sair daqui também capacitados pelo teu Santo Espírito de refletir sobre esse versículo para a nossa vida e o bom uso também para o nosso testemunho cristão. E assim, conduza-nos pelo teu Santo Espírito. Abençoa cada um de nós que aqui estamos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos lá, então, para o nosso versículo de hoje. Vou colocar aqui, enquanto isso, boa noite a Karen Pichol, estudante de teologia, ela fez estágio aqui conosco. A Karen, talvez você já ouviu falar na Karen, né? Sim, ela já fez alguns trabalhos para nós. Não muito querida lá, por sinal. Né? É difícil tirar a queridice dela. Ah, é? Aqui ela já conquistou o meu espaço também, ela já está aí fazendo trabalho com a da mulher, mas é sempre bom quando os estudantes conseguem cativar uma comunidade. Então a Karen está aí conosco. Vamos para o nosso versículo de hoje, então? Vamos lá. Então, este é o versículo, João 8,32. Não é um versículo que foi sugerido, mas foi um versículo que chegamos à conclusão aí, olha, gostaríamos de trabalhar esse versículo. Na verdade, esse versículo, eu já estava com ele na cabeça desde o início, e pensando, quando é que nós vamos trabalhar? Quem será que vai entrar comigo nessa? O Nil aceitou essa ideia, na verdade, ele trouxe isso junto, né? Disse, pô, Nil, que legal. Esse versículo eu já estava pensando, né? E João 8,32, então, conhecido aí de nós, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só pelo início dele, começa com E. Se tem um E, é porque tem alguma coisa antes, né? Já começa por E. Então, é um versículo, né, meu, que não dá para ser lido separadamente do que vem antes, porque começa com E, ou seja, né, parece que ele está somando coisas ali, me parece mais um E aditivo, não uma conjunção de contraponto, mas aqui ele diz, olha, E, explicando isso, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o grande desafio hoje, nosso aqui, é tentar entender o que é esse conhecer a verdade, que verdade é essa, e que libertação é essa que o versículo está nos dizendo. Mas, para isso, o contexto, ele é muito importante. Então, Nil, fica à vontade. Como é que a gente pode dizer assim, que contexto é esse na qual Jesus está usando esse texto para nós? Se você quiser abrir a Bíblia aí, fique à vontade também de abrir em João, capítulo 8. Bom, nós teríamos que ler, né, do 31 até o 36, mais ou menos, para entender perfeitamente tudo. Mais ou menos o 31, ele você não pode deixar de fora, porque, como falou ali, está se unindo, né, os dois. E Jesus está falando com os judeus. Ele está falando com pessoas que conhecem a palavra, que foram educados desde a juventude, que iam na sinagoga, que se reuniam, e que tinham, assim, um background de conhecimento bíblico muito grande. E essas pessoas, elas creem em Jesus pelo que ele fala. Isso também é importante nesse contexto. Eles não estão crendo em Jesus por um milagre que ele fez. Aliás, o que a gente vê na Bíblia, né, fazendo um parênteses assim, é que o milagre, poucas vezes, ele ajudou a pessoa a crer. Isso dá para ver, assim, que pessoas que dependem muito de ver grandes coisas acontecerem, coisas maravilhosas e sobrenaturais, essas pessoas, às vezes, já entram em desvantagem. Né? É a fé de Tomé, né? Precisa ver alguma coisa. Martim Lutero dizia que ele não queria ver nada disso. Não queria ver anjo, não queria ver milagre, não queria ver nada. Ele bastava a palavra de Deus. E para esses judeus que conversavam com Jesus, a palavra que Jesus tinha falado, o discurso que ele tinha feito era suficiente. E isso eles creram no Senhor Jesus. Mas aqui, então, esses que creram em Jesus,
eles têm que receber um conselho, uma educação de Jesus. Porque o simples crer que está aqui, aquele impulso inicial para a fé, ele precisa ser adubado, é uma semente que precisa crescer. E quando eu fiquei pensando nisso, eu lembrei também da parábola de Jesus da semente que cai em diversos tipos de solo, né? Ou seja, a semente cai lá, mas ela às vezes não encontra terra pronta para germinar. Isso acontece aqui com os judeus, acontece com eles de maneira bem clara. Eles querem até crer em Jesus, mas não conseguem abandonar a sua própria tradição, suas próprias ideias, né? Eles estão bastante preocupados e quando Jesus fala para eles em liberdade, eles dizem, espera aí, ninguém é escravo aqui. Isso é tudo gente livre, né? Então Jesus tem que debater com eles esse assunto. E não é um debate legal. Ele vai cada vez piorando mais, né? Jesus vai falar para eles a respeito do pecado, vai falar a respeito da escravidão que eles têm, que eles não percebem, né? E aí sim ele vai falar sobre a verdade, né? Que a verdade é algo que é conhecido. E essa verdade, né, é algo que não é tão óbvio à primeira vista, assim. Esse é mais ou menos o nosso... Quando a gente olha ali, né, todo o contexto de João, na verdade, é um livro, né, que a gente tem visto, de que o apóstolo ele tenta mostrar ao mundo quem é Jesus, né, diferente um pouquinho do sinótico, que tenta descrever a história de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus realizou. João, além disso, tenta revelar, né, ao mundo de que esse Cristo, esse Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus, e ele usa para isso muito da linguagem filosófica, né, daquela época, né? Então, ele pega conceitos da filosofia, até porque João escreve para um povo mais grego, né, do que o povo judeu, né, diferente de Mateus, por exemplo. Então, ele precisa se abastecer dessas terminologias para conseguir chegar no coração dessas pessoas que vão entender, né? E aí a gente vê nitidamente isso, né? Quando Jesus faz um milagre, João 6, ali um pouquinho antes, né? Todo mundo vai atrás, todo mundo acha legal, que oba-oba, né? Mas quando Jesus começa a fazer um discurso mais, vamos dizer assim, não pesado, mas um discurso com mais substância, né? Ou seja, ele fala do pão, não é só o pão de comer, mas ele é o pão da vida, tem que comer da sua carne, do seu sangue e tal. As pessoas começam a estranhar tanto isso, né? Porque essa linguagem não consegue entrar na mentalidade deles, né? E é interessante que, então, João tenta fazer justamente isso, trabalhar a mente e o coração, né, dos seus ouvintes, né, a partir do que Jesus tenta trabalhar com os seus discípulos, que já não é fácil, né? E os discípulos estão ali numa mistura de confusão, né? Uma mistura de eles olham o milagre, mas ao mesmo tempo Jesus traz novidades, né? Palavras novas. E agora, o contexto ali, se for logo em seguida aqui, né, se for ver, é quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, né? Então, Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, e aí a luz começa a revelar as coisas, né? Nesse contexto daí vem ali o texto de Jesus. Dá para dizer, de alguma forma, que luz e verdade, eles caminham juntos aqui? Caminham juntos, principalmente no sentido de que a luz incomoda as trevas. E a verdade vai incomodar quem vive na mentira, né? Ou quem vive numa falsa esperança, numa falsa verdade, né? Sim, tem esse paralelo. Eu costumo dizer que o Evangelho de João, ele funciona assim. Jesus traz palavras do céu, e as pessoas só compreendem palavras da terra. Foi assim com Nicodemos, por exemplo, né? Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo, e o que ele imagina? Que eu tenho que voltar para a barriga da mãe, né? Coisas do céu que Jesus faz. Nesse discurso que você falou ali, da multiplicação dos pães, de novo, né? Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Não, mas a gente não quer isso. A gente quer o pão de comer, né? Que é gratuito aqui, pão grátis. Então, pelo Evangelho todo, nós vamos ver assim, que as palavras de Jesus, elas conseguem ser aprendidas e compreendidas por poucos. É aqueles a quem o Espírito Santo revela. É aqueles a quem o Espírito Santo trabalha. É como se caíssem as escamas, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e de repente eu passo a ver, né? Eu diria também, assim, foi com a minha experiência de fé, né? Quando conheci o Senhor Jesus. Eu já tinha lido a Bíblia diversas vezes.
mas não entendia nada do que eu tinha lido. E, de repente, quando eu começo a crer, todo aquele texto começa a fazer sentido para mim. O Evangelho começa a fazer sentido, né? Então, é a experiência da luz, da verdade, a experiência de conhecer, de fato, né? E essa verdade tem a ver com a pessoa, tem a ver com Jesus, né? Então, vou voltar. Eu acho que daí aqui a gente, pegando esse contexto de luz e verdade, talvez a gente vai poder entrar no versículo 31. Pode ser? Pode ser. Eu coloquei aqui para o pessoal, né, que está em casa acompanhando, ele diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, ele fala aos judeus que haviam crido nele. Não, ele fala para um grupo, né, não é para a multidão, mas as pessoas que creram nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente, aparece aqui, né, não a verdade, mas verdadeiramente meus discípulos. Aí vem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo aqui mostra que, para que a gente... A Dolores disse que travou tudo aqui. Opa! Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Estão acompanhando? Acho que sim, né? É isso? Então, se alguém puder nos ajudar aqui, se travou ou não travou, para nós aqui está funcionando. Ok? Então, o versículo, ele diz, né, de que, para a gente entender para a gente entender de que nós precisamos conhecer a verdade nos libertará, antes nós precisamos entender o que de fato é a fé que Jesus propõe aqui. Não é simplesmente acreditar em palavras ou num ideal, ou transformar os ensinos de Jesus numa filosofia de vida, mas é muito mais um crer na pessoa, naquilo que ele é como pessoa. Né? E o permanecer aqui entra como um ponto-chave. Né? É como hoje em dia, né? O que é crer em Jesus? É eu acreditar que Jesus existiu? É eu acreditar que ele foi um grande mestre? É eu acreditar que ele foi um homem bom, morto por homens maus? Uma pessoa tão boa que não merecia estar nesse mundo? Isso, com certeza, faz parte da vida de Jesus, mas isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus transcende isso. Tem a ver com a ressurreição, tem a ver com a fé de acreditar no que Jesus fez e viver por aquilo. E isso mesmo é que Jesus está falando ali para os judeus. Não basta essa pequena fé que houve, aquele estalo que houve. A gente logo vai perceber pelo texto que essa fé dos judeus ali, uma fraquinha, ela se esvazia ali durante a conversa. Passa um temporal. Exatamente, ela não tem raiz, né? E Jesus, então, vai dizer, vocês têm que permanecer na minha palavra. E aí, essa é a palavra-chave do verso 31, permanecer. Isso me lembra muito João 15 depois, né? A mesma coisa, né? Não adianta estar conectado apenas a Jesus, você pode ser mesmo assim galho seco, né? Sim. Você precisa permanecer no sentido de se relacionar com esse Cristo, viver esse Cristo, né? E talvez logo de início, a palavra conhecer aqui já nos ajuda também a entender o que Jesus está querendo dizer, né? Sim. Que conhecer, até vou colocar aqui a palavra nesse sentido, conhecer é gnóstico, né? Gnose, que é uma palavra filosoficamente grega, né? É uma palavra que expressa não conhecer apenas de intelecto, saber das coisas, né? Mas é um conhecer no sentido de me envolver com aquilo que eu quero conhecer, com aquilo que eu anseio, com aquilo que eu busco, né? Tem a ver quase que um relacionamento nesse sentido. Então, permanecer e o relacionamento com Jesus parece que se dão as mãos aqui, né? Sim, o conhecer, ele, na Bíblia, ele nunca é um conhecer totalmente grego, assim. Olha, eu sei de uma coisa. Se alguém me pergunta, você conhece como funciona o motor de um carro? Eu sei, mas eu não sei fazer um motor do carro. Né? No conhecimento bíblico, ele tem a ver com aquilo fazer parte da minha pessoa. Né? E isso tem muito a ver, claro, com o João, né? Ele escreve para um ambiente fora da sua tradição, mas ele escreve com o arcabouço da sua tradição. Então, o conhecer já desde o Antigo Testamento, né? O fruto da árvore que nós comemos era do conhecimento do bem e do mal. Dali já vem o que é o conhecimento. Quando eu conheço, aquilo faz parte de mim. Agora eu estou aqui, né, amaldiçoado homem que sou, né? Eu tenho o bem e o mal dentro de mim, e o mal que eu não quero eu faço. Legal essa ponte, né? Ali no conhecimento do bem e do mal,
esse termo de se envolver, né, se apropriar disso, né? É interessante porque Deus queria se fazer conhecido de Adão e Eva. Esse era o desejo dele, né? Exatamente. E agora o ser humano busca um outro tipo de conhecimento, né? Que acaba se envolvendo. Só para... Muito interessante. Não, legal, muito legal. E assim, ó, quando a Bíblia usa no Antigo Testamento, um homem conheceu uma mulher, não é que ele viu ela. Ele teve um relacionamento com ela emotivo, sentimental, sexual. Né? Ele se tornou um com aquilo. Então, essa palavra conhecer tem a ver com se tornar um. E conhecereis a verdade significa também você agora faz parte da verdade. Você conhece a verdade no sentido em que você está absorvido por ela. Então, não é só no sentido, eu sei qual é a verdade, não é só saber da verdade, né? Não, eu vivo essa verdade, por isso ela é verdade. Claro. Nesse sentido. Saber só que Jesus existe, que ele é mestre, isso é fé de demônios. Os demônios creem assim, né? Mas nem por isso são salvos. Agora, aqueles a quem Jesus se dá a conhecer, esses conhecem ele na intimidade e passam a ser também viver junto com ele. E aí vem a palavra discípulo. A gente não pode separar o quê? Permanecer na palavra significa ser discípulo de Jesus. Ou seja, um aprendiz de Jesus. Alguém que segue Jesus. Alguém que não tem vergonha do seu mestre. Alguém que acredita no que ele diz. Alguém que aposta a vida naquilo. Né? É um compromisso muito maior de vida. Ter simpatia só por Jesus, isso não salva ninguém. Né? Você mesmo disse, então, a gente, por exemplo, o Brasil é um país que foi cristianizado. Você vai numa loja, você encontra uma Bíblia lá aberta, tá? Normalmente no Salmo 91, que é para proteger a loja, né? Não vai funcionar. Aqui precisa aumentar, avançar os 30 salmos. Mas assim, né? Aquele que está à sombra do Onipotente, e tal, 1000 cairão à tua direita, né, tu não serás atingida, aquela coisa toda. Pode ser simplesmente uma crendice. Né? Aliás, nós homens somos bons nisso, pessoas humanas, né? A gente transforma coisas boas em coisas ruins. Deus é o contrário. Deus, ele transforma coisas ruins em coisas boas. Né? Até coisas que Deus nos deu, a gente pode usar erroneamente. E por isso, o que Jesus está propondo ali para aqueles judeus é que o conheçam, que tomem parte no seu ministério, que tomem parte na palavra de Deus. Isso vale para nós também. Então, a chave é essa, né? Se eu quero conhecer a verdade e se eu quero ser livre ou libertado por essa verdade, isso pressupõe permanecer na palavra de Cristo. Isso. Sem isso não tem como. A palavra de Cristo, então, ela nos leva a essa verdade, podemos dizer assim. Isso me lembra de novo, né? Volto lá em João 15, né? Se permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês, né? E assim produzir frutos e serão meus discípulos. Mais uma vez, João ele gosta de ir e voltar, né? Ele sempre vai e volta, né? E nós temos vários textos ali onde, de alguma forma, João ele vai trazendo esse assunto, né? E lá no fundo o que João está querendo dizer é, olha, eu quero revelar alguma coisa a vocês. Esse Jesus Cristo vem para revelar a verdade também. Né? Então podemos dizer assim que esse conhecimento é se envolver com algo. E aí esse algo é a verdade. A partir, né, dessa fé que permanece, não de uma fé que apenas crê no sentido intelectual, racional, mas uma fé que se envolve, né, que se entrega, que deixa Deus fazer parte da nossa vida. A grande pergunta, e é a pergunta que Pilatos faz de forma, assim, né, a pergunta meio que, não é bem uma pergunta, ele faz uma pergunta do tipo, deu hoje, né? O assunto acabou aqui, né? Que é aquela pergunta, então, o que é verdade? Né, hoje a gente fala assim, cada um tem a sua verdade, né, não existe mais verdade absoluta, né, cada um pensa o que quer, e se aquilo faz sentido para a vida daquela pessoa, aquilo é verdade da pessoa. Mas o que é verdade nesse contexto? Né? Porque nós temos aí conceitos de verdade, a própria Bíblia, ela trabalha o conceito de verdade de várias formas, mas o João, quando a gente vai lendo ali um pouquinho o contexto dele, e eu fazendo as pesquisas, me parece que o apóstolo João é o que mais se aproxima do conceito veterotestamentário de verdade, né? Que tem a ver mais com uma confiança, uma fidelidade, né? Algo que é completo, do que apenas o antônimo de mentira. Né? Não é simplesmente verdade como
um fato apresentado. Agora o fato foi apresentado, temos uma verdade. Parece que vai mais a fundo essa verdade aqui no João, né? E que o Pilatos não consegue entender. Né? E Pilatos estava de frente para a verdade. Exatamente. Né? Então a verdade ela é revelada. Ela não é simplesmente vista. Né? O que Pilatos faz ali é uma pergunta cínica, retórica e cínica. Tá. E o que é a verdade? Né? Parece que o Pilatos é pós-moderno. Né? Ele só faltou ele citar para Jesus a própria palavra de Jesus, dizendo, não julgueis para não serem julgados. Esse é um outro versículo, né? Que a gente vê muito utilizado por aí, que também é tirado fora do contexto, daria um outro estudo bíblico, né? Mas esse negócio moderno, né, de dizer eu tenho a minha verdade, é nisso aqui que eu acredito, e mesmo contra as evidências, eu não abro mão disso aqui. Né? Então, nós vemos muito agora, né, pandemia, né? Então, por exemplo, alguém publica que chá de alho mata o Covid. Tá? Não adianta o cientista lá de não sei de onde dizer, olha, fiz testes aqui e não funciona. A pessoa acredita naquilo. Tá? E ela vai se ligar com um grupo que fala igualmente a ela. Tá? E não estou falando mal contra chá de alho, pode tomar à vontade para quem gosta. Eu acho horrível. Não tomo. Gengibre é melhor. Gengibre é melhor. Mas então, criam-se verdades. Né? Então, dá para dizer assim, nós temos a capacidade de criar verdades a partir dos nossos próprios anseios ou até daquilo que nós queremos ouvir. Sim. E acabamos nos envolvendo com pessoas que pensam igual e a gente só ouve isso e isso se transforma então numa verdade a partir então desse ciclo assim, que a gente vai, né? Eu creio em alguma coisa, encontro alguém que crê igual, não busco ir além disso e no final isso aí é a verdade e o outro está errado. Inclusive eu me defendo da verdade. Né? Porque eu posso estar crendo em algo que não é real, mas quando me dizem alguma coisa com argumentos, eu não aceito argumentos, eu não debato mais. Isso é bem atual, né? Por exemplo, né, há pessoas que creem que a Terra é plana. Eu não consigo entender como alguém acha que a Lua é redonda, mas a Terra é plana. O Sol é redondo, mas a Terra é plana. Enfim, né? Mas você pode conversar com eles com conclusões que pessoas durante séculos tiveram de observação. Não adianta. É uma fé. Né? Tem estruturas de fé na opinião, nas verdades. Né? E aqui nós temos que cuidar para não transformar a verdade de Jesus na verdade que eu quero que seja. Né? Porque aí, em vez de eu estar debaixo da palavra, que foi aquilo que Jesus disse, permaneceis na minha palavra, ou seja, deixa a palavra ser o árbitro para mim, eu sou o árbitro da palavra. E eu vou dizer o que eu quero que seja verdade. E aí, se eu quiser catar versículos, eu vou achar... você vai achar as coisas mais loucas que você inventar, você vai achar versículos isolados para poder sustentar. Né? Então, eu lembro de uma música, há um tempo atrás, né, que dizia, restitui, né, dizia para Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Né? E eu ficava pensando, o que Deus vai devolver para ele? Só for o pecado. Porque a única coisa que a gente consegue dar para Deus é o nosso pecado. E nós temos dele perdão. Nós não temos mérito diante, né? O Lutero, aquele alemão suave, né? Aquela sensibilidade, ele dizia, eu sou um saco de vermes. Né? Então, nós não temos nada de bom para dar para Deus. E a gente pega de volta o pecado. Mas dá para criar. As pessoas pegam versículos isolados, notavelmente do Antigo Testamento, e fazem doutrinas. Né? Nós temos até uma igreja dita evangélica lá em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, né? Mas é um nome bem conhecido, é universal, né? Que tem uma Arca da Aliança lá dentro. Quer dizer, os caras estão vivendo ainda na aliança passada, né? E aí vem Jesus e diz, conhecereis a verdade. E essa verdade, se ela não for uma verdade vivida com o Evangelho, você acaba caindo nessas coisas. E outra coisa que nós precisamos entender, que num mundo que tem várias verdades, nós temos que dizer o que é verdade e o que é mentira. O politicamente correto transformou a gente em pessoas sem convicções. Porque eu não posso trazer a minha convicção que choca com a tua. Eu tenho que respeitar a tua. Só que eu não posso, como cristão, te deixar vivendo uma mentira. Né? Então, todos os caminhos levam a Deus. Né? Será que levam mesmo?
ou não levam? E se não leva, eu tenho o direito de dizer não vou mexer com o que ele crê, porque é assim que ele crê. E aí fico alheio, deixando que você vá para a condenação eterna. Né? Então, eu às vezes leio os textos dos reformadores, né? A Confissão de Augsburgo. Nós condenamos, nós falamos, nós cremos, deve-se ensinar e coisa e tal. Cadê essa firmeza no tempo pós-moderno? Né? E eu quero aproveitar, fez essa pergunta, cadê essa firmeza? Né? E aí eu quero voltar aqui a esse conceito de verdade, que no Antigo Testamento é um pouco diferente, né? Não é que é um pouco diferente, mas ela vai sempre para o lado da, tirando alguns textos de exceção, né? Mas na grande maioria, sempre vai para o lado dessa ideia. A verdade como algo firme, estável, na qual eu posso confiar. Né? Não apenas numa ideia, um pensamento subjetivo sobre algo, mas é alguma coisa que me dá, como se fosse um divisor, né? Não, o que não combina com isso é a mentira e o que combina com isso é a verdade. Então isso marca, né? Eu acho que é bem por aí, né? Hoje nós não conseguimos mais nos firmar, né? O mundo está cada vez mais diluído, né? A gente fala de sociedade líquida, mas os pensamentos também. E a grande pergunta é aonde nós vamos nos firmar para dizer, é a partir desta pedra confiável que eu vou, então, pautar a minha vida e os meus conhecimentos, né? Porque senão, a gente pisa aqui hoje, isso aqui de repente se vai. Aí a gente crê que isso é verdade, e aí ou a gente defende até a morte uma verdade que não é tão verdade assim, né? Ou a gente sucumbe com ela quando descobre que fomos enganados, ou que é uma pura ilusão, né? A paixão é isso, né? Muitas vezes, nós nos apaixonamos por alguém, todo mundo vai dizer, não entra nessa, né? Não, mas é a pessoa que eu quero, depois que eu entro, né? Aí, todo mundo tinha razão. Por quê? Às vezes parece que o ser humano ele gosta de viver sempre apaixonado por conceitos, ideias, filosofias, né? Aí vem uma palavra bonita, a gente diz, nossa, que palavra bonita, isso deve ser verdade. Por quê? Só porque é bonita, é verdade? Né? Então, como é difícil hoje a gente dizer, não, a verdade está aqui. Né? E aí esse texto, para mim, ele é bem claro. Jesus, ao falar isso, ele está falando de uma verdade que está acima de todas as coisas, porque é uma verdade dada por Deus, revelada por Deus. Né? Não é uma verdade que ele criou, não é uma verdade que ele inventou lá, ou que os discípulos inventaram, mas é uma verdade que foi revelada ao mundo por meio de Jesus Cristo. E isso daí se torna algo muito mais profundo do que apenas um conceito. Né? E nós precisamos de absolutos, né? E a Bíblia tem absolutos. Nós temos que pegá-los ali. Aí se eu disser, não, a Bíblia é o absoluto, alguém vai dizer para mim, mas pastor, tem tanta igreja na Terra, né? Que pensam diferente uma da outra, qual delas tem a verdade? E eu diria assim, todas elas têm a verdade. Desde que o centro delas seja a salvação por Jesus Cristo, por graça e fé. Isso é o núcleo do Evangelho. Nós podemos ter diferenças nas roupas, no formato do templo, na maneira que se ministra o sacramento, nós temos diferenças nisso aí. E a gente não é ingênuo, a gente conhece todas elas. Mas você sabe diferenciar quando uma pessoa é um irmão de fé, ele crê no mesmo Salvador, ele tem o mesmo conhecimento que você, ele está incluso na intimidade do que alguém que não está. Né? Por exemplo, se alguém vem me dizer, não, a gente é salvo por obras, eu tenho que dizer, meu irmão, vai ler a Bíblia. Né? A gente tem que procurar, e é dela que eu tenho a fonte. Né? E eu só vou conhecer Jesus pela leitura da Bíblia. Porque sem a Bíblia, o que eu sei de Jesus? Eu sei que houve um judeu lá, durante os primeiros séculos lá do Império Romano, que teve um bando de seguidores e que foi morto na cruz. PT, saudação, não sei mais nada. O que eu vou saber de Jesus revelado é aquilo que eu leio na palavra de Deus. Ela é o absoluto. E ali eu não posso abrir mão. E aí volta, né? Permaneceis na palavra. Essa palavra. Essa palavra, que é o próprio Cristo, claro, que até já pode trazer isso, né? É o próprio Cristo que é a palavra de Deus, mas claro, que nos é dada, né? Ele é a palavra encarnada. Né? Mas eu não sei nada se eu não ler a Bíblia. Isso, exatamente. Eu não sei nada dele. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler, de Charles Dodd. Ele coloca assim, lembrando, gente, que se você, de repente, tem uma pergunta, né, alguma coisa que está lá encucando na sua cabeça, né, fique à vontade. Né? Nós não somos detentores da verdade, né, aqui no sentido do conhecimento bíblico total, mas nós podemos ajudar aí, a partir da palavra de Deus, a chegarmos a uma reflexão que possa nos ajudar
a entender melhor essa verdade que vem da palavra. Então, fiquem à vontade, né? Tem um texto aqui que ele fala assim, um dos comentários, ele diz assim, se lembrarmos o significado de verdade no Evangelho de João, onde o conceito é personificado no próprio Jesus, concluiremos que, para que seus discípulos conheçam a verdade, eles precisam não só ouvir as suas palavras, mas de alguma forma estar unido com aquele que é a verdade. Então, se lembrarmos do significado de verdade do Evangelho de João, aí todo o Evangelho de João vai trazer esse significado, e aí temos que ler o Evangelho todo, né? Sempre aparece em algum momento esse conceito, né? É um conceito personificado no próprio Jesus. Então, podemos dizer que, quando ele fala, conhecereis a verdade, de alguma forma ele está dizendo, conheçam a mim, né? Conheçam esta palavra de Deus através de mim, vocês vão poder chegar na verdade que é Deus, na verdade que Deus revela. Aí, de novo, né? Luz e trevas, verdade e escuridão ali acabam, verdade é mentira, né? Não a mentira apenas como conceito, mas tudo aquilo que nos engana, né? Toda a ilusão, né? Nesse sentido. Então, olhar para Jesus e viver com Jesus nos dá essa possibilidade de conhecer a verdade. Que Jesus é a verdade. Sim. E onde a verdade falta, alguma coisa preenche. Ah, bacana. Nós não temos um vácuo de verdade, né? Então, se, por exemplo, eu não conheço a Cristo, alguma coisa começa a entrar ali, né? Eu acho engraçado, eu já falei para o pessoal da Gazeta, né? Eu gosto muito do pessoal da Gazeta, são muito simpáticos, mas eles publicam o Evangelho do lado do horóscopo, na página deles. Eu já falei, olha, uma coisa mata a outra aqui, né? Não dá para ter dois senhores ali, mas ok, claro, é um veículo. É um momento religioso. Exatamente. Mas percebe, alguma coisa ocupa ali. Se eu não conheço Jesus, o ser humano, isso a sociologia vai dizer, mas não só a sociologia, a Bíblia vai dizer, o ser humano é um ser religioso, né? Porque eu gosto da palavra de Agostinho, né? Tu nos fizeste para ti e nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Ele fala para Deus isso. E a gente vai preenchendo com crendices, com coisas que a gente acha que são verdades, né? E justamente quando Jesus entra para dentro dessas trevas, ele elimina isso tudo, né? Ele coloca num patamar diferente. Ele é um patamar de revelação. Agora, a verdade tem coisas desagradáveis também para me dizer. Ela fala do meu pecado. Ela fala quem eu sou. Né? E ele diz ali, né? Mas depois Jesus vai dizer, olha, eles dizem, nós somos livres. Mas Jesus diz, olha, quem peca é escravo do pecado. Sim, tá? sim. Então, é conosco aqui o negócio, né? Ela vai fazer uma visão de mim extremamente negativa, que eu não gosto. O que eu prefiro? Eu prefiro acreditar que eu sou uma pessoa boa, honesta, pagador dos seus impostos, dos seus deveres. Eu sou o famoso, como é que se diz hoje em dia? O cidadão de bem, né? E que bom que eu sou, né? Que bom que a gente tem pessoas assim, mas que eu acho que eu não preciso de salvação. Quem precisa de salvação são os bandidos, os ruins e coisa e tal. Eu já estou muito bem, eu sou abençoado por Deus. A gente, às vezes, seleciona a palavra de Deus. A gente não gosta de ouvir falar da cruz, né? Jesus vai dizer, olha, se o mestre passou pela cruz, o discípulo vai passar também. A gente não gosta de ouvir aquilo que a Bíblia tem a falar sobre dinheiro, como que eu tenho que lidar com o meu dinheiro. Então, tem um monte de verdade ali. E, além de deixar, eu não posso selecionar só um ponto da verdade. Eu tenho que ser abarcado por toda ela. Eu acho que você falou uma coisa bem interessante, né, que a gente já pode entrar, quando ele fala a verdade vos libertará, a pergunta é libertar do quê? Né? Sim. Porque se a gente pinça esse versículo e usa a bel prazer apenas para dizer ao mundo de que então a verdade está do meu lado e não está do outro lado, que ele pode usar isso, né? Sim. Conhecereis a verdade. Qual a verdade? A minha verdade. Né? E a verdade vai vos libertar do quê? Da mentira do outro. Né? Então a gente pode usar isso, né? Então, conhecereis a verdade, que é a minha, e a verdade vos libertará da mentira e da falsidade do outro. E aí a gente pode correr o risco de usar esse versículo para o benefício próprio. Tirando do contexto, que é o contexto de que Jesus é a luz do mundo, de que ele veio para revelar quem Deus é, ao mesmo tempo revela quem o ser humano é, né? Então ali está em jogo Deus e o ser humano. Jesus convida os que creem a permanecer nele, não só apenas crer, mas a permanecer nele e na palavra. E aí vem assim, dentro desse contexto, nós podemos dizer que
ninguém pode pegá-lo, né, usá-lo apenas para se referir à minha verdade contra a verdade do outro, ou aquilo que para mim é verdade, para o outro é mentira, e um benefício próprio de se apropriar do versículo como se esse versículo estivesse falando de mim e dos meus próprios conceitos, daquilo que eu penso. Isso seria um grande erro, porque daí, de novo, a gente tira o Cristo, que é a verdade, e põe a minha verdade no lugar. Sim. Né? E o próprio uso político que ele foi usado, né? Conhecereis a verdade, daí a direita, né? E vai libertar da esquerda. Mas a esquerda podia usar também, exatamente, e dizer, né? Claro, que a gente entende que o espectro de esquerda, que está muito confundido no país, passa um termo de ateísmo, né? Então, eu usar a palavra de Deus automaticamente me torna me traz um perfil diferente para o meu eleitorado. Mas podia ser usado também em qualquer contexto, né? Qualquer contexto. Então, um indiano pode chegar para alguém de uma casta inferior e dizer, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade? Né? Então, o uso é que está abusado, né? Teve um abuso desse verso, né? E ele não fala nada de pecado, não, quando é usado não é falado nada de Jesus, não é, então é um uso assim, é abuso mesmo desse termo, né? Porque ele é muito profundo, veja só, de cada coisa que nós já falamos aqui, né? E aí, Edmilson, a pergunta que a gente precisa fazer é nos libertar do quê? Né? Eu tenho para mim que é quase que nos libertar de nós mesmos, né? Porque ali a gente vê o Deus é a luz e ao revelar, quando a luz revela e nos atinge, querendo ou não, ele vai nos revelar o nosso pecado, ele vai revelar o quanto nós somos indignos do amor de Deus, o quanto nós dependemos do perdão de Deus, mas ao mesmo tempo revela também o amor de um Deus que olha por nós e nos dá o perdão. Mas para que a gente possa receber esse perdão, nós precisamos cair na real e aceitar a verdade de que nós precisamos de Deus, de que nós somos pecadores e de que Cristo é a verdade e não a mim, eu não sou a verdade e eu não tenho a verdade, né? Então, para mim é muito claro ali de que, olha, a verdade vos libertará do pecado, do mal, mas nos liberta de nós mesmos, que acho que o grande problema do ser humano é ele mesmo. Ele liberta de nós mesmos, da nossa falsa imagem, né? De acharmos que nós somos como o barão de Munchausen, né? Que se puxou para fora do lago pelos próprios cabelos, né? Que a gente pode se salvar sozinho, e nos liberta também das garras do pecado e do diabo, porque nós nascemos condenados, né? O mundo jaz do maligno, é o que diz, né? Mas, na verdade, o mundo não é do maligno, ele está sob o poder do maligno, e nós nascemos ali, debaixo desse poder. Somos resgatados por Cristo, ou seja, Cristo paga o resgate por mim, e aí eu sou libertado também. E aí eu sou trazido para debaixo do céu aberto, onde agora Deus está com o coração aberto para mim. E ali onde eu escuto, você é meu filho, né? E onde eu olho para a cruz e vejo Cristo pagou o meu preço. É uma libertação que entra aqui na nossa finitude e nos prepara e vai nos moldando para a eternidade. Ou seja, é uma transformação de vida muito profunda que começa aqui e que vai trabalhando comigo e não tem formatura, até que eu conheça Deus e seja amado e ame a Deus da maneira como Deus queria que fosse lá no paraíso. E é interessante porque, agora fugiu a memória, tu falou ali, eu ia segurar, mas tem 2 textos aqui que eu gostaria também de ler, daí eu vou lembrar nesse ponto que você traz, lembrei, né? Essa liberdade, ser livre é também ser colocado para dentro da dimensão do reino de Deus, né? Que é um reino de liberdade. E um conceito, quando eu fui procurar o conceito de liberdade no termo grego, né, é isenção de responsabilidade, né? Ou seja, quando nós somos libertos por Cristo, nós não precisamos mais defender a minha causa, né? Eu não preciso mais defender a minha verdade, porque essa verdade já foi ou transformada, ou ela foi colocada à luz de Cristo, né? Então, eu não tenho mais por que me responsabilizar diante de mim mesmo, porque agora Cristo faz por mim, Ele faz a obra dele por mim, Ele é responsável pela minha liberdade. Mas para isso eu preciso apenas
confiar, né? Me entregar, permanecer, me agarrar a ele, como diria Lutero, né? Me agarrar aos pés de Cristo. E essa liberdade, o que eu também digo para os confirmandos muitas vezes, essa liberdade é a verdadeira liberdade. Ou seja, agora eu não dependo mais de mim, eu não dependo mais de prestar contas a ninguém sobre aquilo que eu penso ou não penso, porque quem define a minha vida agora é o Cristo. Então, quem tem que prestar conta a mim é para Cristo, não para mim. Né? Se eu preciso prestar contas, né, ou melhor, se alguém quer de mim uma defesa, ele precisa, então, falar com a própria palavra de Deus. Né? Essa liberdade de dizer, agora eu não preciso mais ficar defendendo as minhas verdades. Porque a minha verdade, quem vai defender é Cristo. Ele é a verdade. Ele é o meu Senhor. E isso é uma total liberdade. Né? E a gente não percebe, Kierkegaard falava assim, né, que a liberdade que o ser humano propôs lá com Immanuel Kant, da autonomia da razão e tudo mais, ele diz assim, essa liberdade nos torna escravos de nós mesmos. Porque no final, eu preciso mostrar ao mundo de que as minhas decisões são verdadeiras. Isso é uma escravidão, ele dizia. Então, a liberdade humana, que se tanto lutou, né, liberdade, vamos lutar por essa liberdade, o ser humano precisa ser livre de tudo, até de Deus. No final, ele se torna escravo de si mesmo. Porque ele tem que mostrar ao mundo de que as suas decisões foram verdadeiras. E quando eu preciso defender ou prestar conta ao mundo das minhas decisões, então eu não sou mais livre. Eu estou preso a mim mesmo, né? E Jesus quer nos libertar justamente disso, né? Então, eu já filosofei bastante aqui. Né? Não, você foi bem. Que cara, tudo. Poxa, você veio preparado. Não. Eu lembrei duas coisas. Lembrei primeiro de uma palavra do C.S. Lewis, que ele diz que se a gente se proteger do amor e de ser amado, ou seja, de se relacionar com as pessoas, né? Se a gente se proteger e conseguir ficar todo protegidinho, então, no fim, a gente terá virado um demônio. Né? Por quê? Porque a gente não sabe mais amar. Né? Então, estar com Jesus também é aprender a amar. Né? Amar gratuitamente, de maneira altruísta e assim por diante. E eu lembrei também da lei, dos 10 mandamentos, por exemplo. Né? Os judeus, eles achavam que eles eram salvos na medida em que cumpriam os 10 mandamentos. Se eles pecassem, eles faziam um sacrifício, mas a tábua de salvação era aquela. Para nós que conhecemos a verdade, a gente pensa, não existe mais lei para nós. Não tem mais condenação. Aí eu olho os 10 mandamentos e digo, isso aqui é caráter de Deus. Porque eu conheço o meu Deus. Então eu quero agora cumprir esses mandamentos, mesmo que eu não consiga. Mas no meu coração está aquela vontade, puxa, é coisa do meu Pai. Isso aqui. Eu não vou ser salvo por isso, mas eu quero agradá-lo. E essa é uma expressão que se dizia muito, assim que eu conheci o Senhor Jesus, levar uma vida que agrade a Deus e que hoje não se fala mais. Né? Alguém pode dizer, tá, você nunca vai levar uma vida que agrade a Deus, porque tem pecado. Sim, mas eu posso, eu dou sempre um exemplo. Um filho de 2, 3 anos escreve uma carta para o pai. Então ele faz uns garranchos ali, né? E ele entrega para o pai dizendo que é uma carta. Qual é o pai que olha aquilo e não se internece, né? E não diz, puxa, por mais que não dê para ler, meu filho se deu o trabalho de fazer a carta para mim, né? A gente quer ter uma vida também que não seja uma vida de pecado e depois com o cinismo a gente pode dizer, olha, Deus tem que me perdoar, né? Deus pode ter... E eu entendo que isso não é permanecer na palavra de Cristo. Onde não há o arrependimento, onde eu não tenho que voltar de novo para a cruz de Cristo, sabe? Ali onde Deus derramou toda a sua ira por causa do pecado, se eu não tenho que voltar ali arrependido, então tem alguma coisa errada com a minha verdade. Legal. Eu acho que aí a gente vai já para finalmente, lembrando, se você tem uma pergunta, já aqui, 8h30, já, passa rápido aqui, foi bom. E são só 4 palavras, né? Tem uma pergunta aqui, a Adriana Litting, ela coloca assim, Pastor Marcos, sabendo que sou salva por amor, a pergunta é para mim, mas aí tem que perguntar para o convidado. Pastor Marcos, sabendo que sou salva por amor a Cristo e ao irmão, ainda é importante obedecer às leis e assim ser salvo. Acho que falou antes da pergunta. Né? Pois Jesus não revogou a lei, mas agora a lei com a força do Espírito transforma o meu caráter. Seria isso? Eu acho que nesse sentido, né, que o Clemente, Nil, ele gosta de chamar pelo sobrenome, né? Não, faz. Que o Nil colocou, né? A lei, ela nunca foi para
a lei, quando fala os 10 mandamentos, ela nunca existiu para dominar o ser humano e oprimir o ser humano, mas justamente sempre para orientar o ser humano a viver em liberdade, né? Uma coisa que me chama atenção, e talvez vocês às vezes não percebem, né? A lei foi dada para um povo que já estava livre, né? Os 10 mandamentos foi entregue para um povo que já tinha passado o Mar Vermelho. Então, não foi assim, olha, se vocês cumprirem os 10 mandamentos, aí eu vou libertar vocês do falar. Não, eu vou libertar vocês por amor a vocês, porque eu prometi a vocês e porque eu tenho uma terra com vocês. Depois que o povo foi liberto, a lei veio para ajudar o povo a viver essa liberdade em amor ao próximo. Então, os 10 mandamentos sempre foi uma ideia de como eu posso viver a vontade de Deus. Como agora, como pessoa livre, eu posso viver a vontade de Deus. Os 10 mandamentos vão ajudar vocês a viverem como pessoas livres, tendo amor ao próximo como o baluarte, né? Então, quando Jesus revogou a lei, ele não revogou os 10 mandamentos, né? Ele revogou as leis que os seres humanos criaram como verdade. Ali também aparece, né? Os judeus criaram 613, né? Isso. Se não falha a memória. 600 e pouco. 613, se não me engano, ali, 600 e poucas leis, né? E eles transformaram estas leis que eles criaram na verdade. E Jesus diz, não, estas foram criadas por vocês. Mas se a gente quiser viver a lei de Deus, vivam os 10 mandamentos. Mas como o povo não sabe viver e aplicar os 10 mandamentos como tem que ser aplicado, então ele disse, olha, então vamos resumir em 2, né? Ame a Deus e ame o próximo. Ponto. Cumprindo isso, vocês estão cumprindo toda a lei de Deus. Então, quando Jesus traz isso, na verdade, o amor, e aí eu lembro de Martinho Lutero, até trouxe aqui, não é bem o livro que ele fala isso, né, da liberdade cristã, não, é a liberdade cristã de Martinho Lutero, né? Ele diz assim, um cristão, ele é senhor livre, senhor da sua vida, né? É um senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém, ou seja, ele pode fazer o que ele quer, mas o cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos. Ou seja, sou livre do pecado, sou livre da lei, sim, mas eu estou apegado ao outro pelo amor. E no amor eu vivo a minha liberdade. Então não é uma liberdade, né? Faço o que eu quero, mas é ame ao próximo. E amando o próximo, eu posso viver essa liberdade. Ela perguntou para mim, Nil, mas se você quiser complementar, a pergunta foi para mim aqui. Né? Não, Adriana, eu acho que os 10 mandamentos, eles mostram duas coisas. Primeiro, ele mostra quem Deus é. Deus é daquele jeito ali. Tá? Outra coisa, ele me mostra quem eu sou. Ou seja, que eu não sou nada do que tem ali. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que eu sou salvo, eu olho os 10 mandamentos como algo que eu gostaria de fazer. Mesmo que de antemão eu saiba que eu não vou conseguir cumprir com aquilo. Mas se eu não cumprir, tudo bem, porque eu sou perdoado por Jesus. E ali não está a minha salvação, nem a minha condenação. A salvação e a condenação estão na palavra de Deus. Mas, uma vez que eu vivo pela graça, eu permaneço na palavra de Deus, também pela vontade de não pecar. Né? Aquilo que Agostinho dizia, né? Posso não pecar, né? Ou não posso não pecar. Tem um desenvolvimento dele a respeito disso. Mas eu sempre uso os 10 mandamentos como um espelho para mim mesmo e para ver também onde eu posso conhecer a vontade de Deus e trabalhá-la na minha vida. A Adriana mandou um sorrisinho, que eu acho que ela gostou da resposta, né? No sentido de que conseguimos, né? Mas eu acho que essa aí, né? Essa tensão, ela existe. E, de novo, né? Quando ele diz, conhecereis a verdade, é isso, né? Nós precisamos conhecer o próprio Cristo. E ele nos liberta justamente desta lei humana, ou dessa autoimposição que muitas vezes nós colocamos, mas nos liberta para amar. Né, nos liberta para viver esse amor de Deus também na vida dos outros. E eu acho que uma coisa também bacana de lembrar aqui, eu não queria deixar de falar desse versículo, que é de João, capítulo 16, versículo 13, né, como eu falei, o Evangelho de João ele é muito legal, porque João dá um passo, né, aí dá mais um, ele volta ao primeiro passo, ele dá mais 3, volta ao segundo. Então ele vai sempre aprofundando e sempre retornando assuntos. E aqui no capítulo 16, ele volta a falar sobre a verdade e ele nos ajuda a entender de onde vem essa verdade, quem nos dá essa verdade, quem revela essa verdade de Deus para nós. Ele diz assim,
Porém, quando o Espírito da verdade, né, aqui então, o Espírito da verdade, que verdade é essa? O Espírito do próprio Deus, o Espírito do próprio Cristo, que é o Espírito que levou Jesus a ser tentado, é o Espírito que caminhou com Cristo, o ajudou em todas as situações, o auxiliou, ele se tornou auxiliador nosso, no mesmo Espírito. Então, quando o Espírito da verdade vier, ou seja, em Pentecostes, desde o nosso batismo, quando ele toma conta da nossa vida, quando ele vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, mais uma vez aqui, a verdade nos é dada, né? Então, a verdade bíblica, a verdade teológica, não a verdade filosófica. Então, aquele novo João, né, ele começa a explicar, e ele busca no Antigo Testamento um conceito de verdade, e ele soma força com o conceito grego de verdade. Então, aqui João diz, olha, a verdade da filosofia grega é uma, a verdade que ele está trazendo é outra, é a própria pessoa de Jesus Cristo, né, o próprio Evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer, né, o verdadeiro Evangelho, né, a verdade do Evangelho. Então, essa verdade que nós temos, ela não é construída por nós não temos essa capacidade de construir verdade, e nem de fazer a nossa verdade a verdade que Deus muito colocou, né? Que é um grande risco, né? Pegar esse versículo, tirá-lo do contexto, nós podemos tornar a minha verdade como uma verdade divina. Não, a verdade divina nos é dada, e ela nos é dada pela palavra. Ela nos é dada a partir do momento que a gente permanece em Cristo, busca na palavra de Cristo. Então, eu gostaria de deixar esse texto, porque aqui mostra claramente, de novo, né, da onde vem essa verdade. E para encerrar, também, um texto que voltamos aqui, 1 João 1,6, na carta de 1 João, eu gosto muito dela, porque ela retoma alguns pontos do Evangelho, mas de uma forma mais objetiva e mais cíclica ainda, né, do que o João. Deixa eu abrir aqui, 1 João. João, capítulo 1, versículo 6, se você tem aí a sua Bíblia, pode ler também. Lá ele vai dizer assim: portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, né, esse novo permanecer, né, viver na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então, esse texto aqui eu gostaria de novo trazer, né, para mostrar a relação de novo, luz e trevas, verdade e mentira aqui. Nil, talvez um momento aí especial, né, de trazermos uma palavra final. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Lembrando que se você tem algum versículo, se esse estudo te animou a pensar no versículo, talvez um versículo bíblico que marcou a sua vida, ou talvez um versículo como esse que nós falamos, né, que está lá estampado um adesivo de carro, a gente ouve, a gente lê, e talvez não entenda o que ele quer dizer, ou até usamos ele de forma errada, né, ou usamos ele apenas para o meu benefício, e você quer entendê-lo melhor. Às vezes um versículo lá do Antigo Testamento que é difícil de engolir, ou difícil de entender, coloque aí nos comentários. Qual é o versículo bíblico que você gostaria de estudar, entender, compreender melhor, analisar aí com um colega pastor ou com um professor que vai ser convidado a estar conosco. Aproveite esse tempo, coloque aí, e eu deixo a palavra aqui final. Eu vou até virar aqui a câmera aqui para você, Lil, né, para que você possa trazer uma palavra final aí, então, para a nossa comunidade a partir desse texto. Fica à vontade. Né? Bom, então, resumindo, né, quando eu leio esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele me traz à mente que eu era escravo, e agora sou livre. E eu sou livre não por minhas próprias forças, mas porque o Senhor se deu a conhecer. Ele se revelou para mim. Ele me chamou. Ele concedeu o Espírito Santo. Ele me fez compreender a palavra de Deus. E aí, isso é extremamente mais profundo do que dizer, olha, existem verdades que libertam. Existe uma única verdade que é uma pessoa, e essa pessoa está revelada nas Escrituras. E é ali onde eu vou para ler. O Marcos até me perguntou antes, se você abrisse esse versículo hoje e lesse só ele,
O que você ia entender? Eu ia entender isso, que Jesus me ama, que ele me tirou das trevas para a luz, que ele me tirou da escravidão do pecado, que ele me arrancou das mãos de Satanás e me levou para o conhecimento dele, para o discipulado, para permanecer debaixo da sua palavra. Que é ele que me mostra quando eu estou errado. O Espírito Santo me mostra o meu pecado, me leva ao arrependimento, me conduz de novo ao Senhor Jesus. Então, nesse versículo, verdade para mim é o Senhor Jesus Cristo. E nada mais pode ocupar o lugar que é, de fato, só dele. Esse o versículo, para mim, fala assim, de coração. Obrigado, pastor. Aqui o Marcos Antônio Paixão coloca, agradeço ao pastor Clemente, agora já ficou como pastor Clemente. Tá ótimo. Tá bom. Nome, pastor Ednilson Clemente, mais conhecido aqui dos colegas como Nil, né? Obrigado pela oportunidade de você estar aqui conosco. Pastor aqui da comunidade de Centro, né? E sempre é bom também ter seus paroquianos, podemos dizer assim, os membros lá da sua comunidade aqui conosco. Sempre vocês aí nos alegrando com a presença, né? E se você gostou, né, de como o pastor Ednilson trouxe essa reflexão, esse estudo da palavra também, né? Os cultos vocês também todo sábado à noite, é isso? Todo sábado às 19 horas. Às 19 horas, transmitido pelo Facebook da Igreja Luterana do Centro, São Bento do Sul, e pelo YouTube também. Tá? Tem que procurar lá Luterana São Bento do Sul, vai encontrar o nosso site, vai encontrar, e a gente transmite. Esse sábado será transmitido ao vivo. A gente vai estar celebrando lá, portas fechadas, né? Nós optamos, as lideranças da comunidade, do presbitério, e nós optamos em manter fechado por um tempo. Nós poderíamos, né, o decreto permitiria a gente ter 25%, mas a gente acha que o nosso testemunho de amor, nesse momento, é deixar o nosso povo livre de qualquer risco, né, que possa acontecer. A gente sabe que não é o ideal, né, Marcos? Isso é triste para nós. Mas ainda estamos, ao menos, nos unindo através dos meios digitais, né? Então, através do Facebook, da comunidade e do YouTube. Espero contar com a presença de vocês também. E já quero dizer também, Marcos, eu fico feliz que o meu pessoal lá do centro participa do estudo bíblico aqui. Eu não quero que ninguém se sinta constrangido. Eu acho que o pastor, qualquer pastor, ele se sente feliz quando as pessoas procuram a palavra de Deus, né? Então, esse é o meu sentimento também, viu, pessoal? Com muito carinho. Foi um prazer participar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Né? Eu espero que se repita mais vezes, tá bom? E para vocês que estão nos assistindo aí, né, sabem que quarta-feira que vem, mesmo horário, mais um verso que nós queremos entender, compreender, estudar aí também junto com vocês. E lembrando, né, que dentro da nossa página da comunidade também temos os nossos materiais e sempre que precisa aí é só buscar e colocar aí. Não esqueça de colocar aí também o seu versículo, gente. Então, né, no primeiro estudo surgiu alguns versículos, mas se você tem aquele versículo que realmente você considera assim, que versículo complicado, hein? Eu nunca consegui engolir esse versículo. Ou, nossa, eu vejo esse versículo naquele para-choque do caminhão e sempre acho que não é bem isso que o versículo quer dizer. Coloca aí, coloca aqueles versículos, ou manda um WhatsApp para mim, né? Ou envia-nos para a secretaria aqui. Quem sabe ele seja escolhido aí no próximo estudo bíblico aqui também. Eu não sei se eu perguntei de onde você é origem, você colocou lá no início, onde você nasceu? Não, eu nasci em Brusque, Santa Catarina, né? Cidade... Mas eu morei pouco tempo em Brusque. Quando eu tinha 5 anos, a família se mudou para São Paulo. Eu voltei já com 16. Eu acho que com 19 eu já fui trabalhar em outra cidade, fui para Jaraguá do Sul. Aí depois eu vim fazer um ano de curso bíblico básico aqui em São Bento. Depois voltei para Brusque, aí me mudei, casei, me mudei para Blumenau. Depois eu vim estudar teologia em São Bento. Fiz o estágio no centro. Aí, então, eu fiz o PPBN em Brasília, fui para Foz do Iguaçu, e agora, terceira vez, em São Bento. Essa água é boa aqui. Essa água é boa. Quem toma aqui não esquece. Que legal. E que Deus te abençoe também o teu ministério, o trabalho da comunidade centro, né? Que essa parceria possa sempre estar, né? Continuar de outras formas aí que vier pela frente, como sem pandemia, né? Com certeza. De preferência sem, né? Tomara que logo estejamos todos vacinados e a gente possa retomar as nossas vidas, né?
para a gente poder exprimir esse amor, né? Em forma de abraço, de cumprimento, sem precisar usar máscara. Tomara. Essa é a minha oração. Tomara que Deus nos liberte disso ontem. Amém. Seja assim. Quero te convidar para uma oração, mas antes aqui, ó, o pessoal está colocando os versículos. Surgiu um aqui da dona Ilka. Colocou, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. Esse é um versículo que realmente, né? Romanos 8, 28. Né? Todas as coisas cooperam, daí a gente fica doente e pergunta onde está a cooperação de Deus. Né? Mas não fala agora, essa não vai ser a tua. Um outro que eu acho muito interessante é o Salmo 37, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Eu estou esperando minha BMW até hoje. São versículos que a gente precisa entender aí. Sim. Mas bacana, Ilka, quem sabe esse aí seja um bom versículo aí para a gente pensar juntos. Valeu. Ednilson, peço uma oração para que a gente possa encerrar esse estudo. Podemos? Querido e amado Deus, obrigado, porque Tu te revelaste a nós, porque Tu mostraste a verdade e porque Tu tens cuidado de nós, tens permitido que nós permanecêssemos na verdade. Pai, nós só podemos Te louvar, nós só podemos Te agradecer, porque a gente sabe que sozinhos estaremos nas trevas, estaremos na mentira, escravos, Senhor. Obrigado pela libertação de Teu Filho. E permita, Senhor, que nunca nos desviemos. Permita, Senhor, que estejamos sempre aprendendo cada vez mais de Ti, para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa conhecer a Tua vontade. E ajuda-nos a estar na comunhão de amor contigo e com os irmãos. Abençoa todas as nossas comunidades, abençoa a cada irmão que esteve virtualmente conosco aqui, abençoe suas igrejas, seus pastores, abençoe, Senhor, a nós. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado aí pela... Nossa, meu cabelo está até desarrumado aqui. Ó. Isso é bom porque a gente não consegue se ver aqui. Obrigado aí pela sua participação. Boa noite das pessoas aqui. Eu quero só terminar, para não deixar ninguém no vácuo, né? A Adriana mandou um monte de palminhas aqui, agradecendo aqui pelas respostas, né? E o Marco Antônio Paixão, obrigado por sua presença, né? Por também contribuir aí com a sua fala. Que bom que o estudo foi bom para você, que foi bom para todos nós. Obrigado aí também ao Paulo, que também coloca a sua gratidão aqui pelo estudo, a Dolores, né, o pessoal que está colocando a mãozinha aqui de amém. Que bom que estiveram conosco até o final, junto conosco aqui. Alguns já saíram, outros permanecem aqui conosco, que bom. Isso também é muito importante, a gente se sentir acompanhado, saber que a gente está nessa parceria juntos aqui. A Dolores manda uma abençoada noite a todos. E a Evelyn Machado também agradece pelo estudo, ansiosa pelo estudo bíblico presencial, com o pastor Ednilson. Olha só, a Evelyn está esperando aí. Nós também aqui, o nosso grupo, não vê a hora de a gente voltar ao estudo bíblico presencial, né? E todo mundo, então, agradece, todo mundo dá o seu boa noite, e assim a gente quer encerrar, então, essa noite. Que Deus abençoe a sua vida, até quarta-feira que vem, e que assim a gente possa caminhar, viver na verdade que é Cristo, que Cristo seja a verdade, e que Cristo defina o que é verdade para nossas vidas. E aí sim, poderemos ser verdadeiramente livres e viver a liberdade que Cristo nos dá, né? Sair da ilusão, sair do engano que nós muitas vezes nos colocamos e viver simplesmente da palavra de Deus. Com certeza, esta é a palavra, é a rocha que nós precisamos para afirmar nossos pés. Que Deus abençoe, uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus.